Boa noite, somos acadêmicos do curso de Engenharia de Produção, Campus Mossoró, pela Universidade Federal Rural do Semiárido, FESA, da disciplina Projeto Integrado de Sistemas de Produção, ministrada pelo professor João Vitor Nunes Lopes. O grupo é composto por mim, Cristiana Lucina de Medeiros, pelo Cristiano Bruno da Silva Lima, pelo Cristiano Santos do Nascimento e pela Daiane Martins de Souza Lima. Iremos falar sobre o tema Projeto de Layout, que é o capítulo 14 do livro. Uma breve introdução do que vem a ser o projeto de layout. O layout de qualquer empresa, quer seja uma indústria ou uma prestadora de serviço, é o resultado final de uma análise e proposições de um layout, após as decisões relacionadas a produtos, processos e recursos de produção. Um layout típico envolve a consideração de uma grande série de atividades interrelacionadas entre os setores. O desenho de um layout é a materialização da estratégia de manufatura, contemplando a maioria dos pontos de escolha do processo e da infraestrutura da manufatura. Fatores determinantes para o projeto de um layout. Tipo de produto. Interessa saber se o produto, se ele é um bem ou um serviço, se é produzido para estoque ou para encomenda. Tipo de processos de fabricação. São questões relacionadas ao tipo de tecnologia utilizada na fabricação, que materiais são utilizados e quais os meios utilizados para realizar esse tipo de serviço. Volume de produção. O volume de produção tem implicações no tamanho da fábrica a construir e na capacidade de expansão. Tipos clássicos de layout. Os tipos clássicos de layout, eles definem o sistema de organização da produção, dependendo da natureza dos produtos e do tipo de operações executadas. E se são usualmente classificados em 4 tipos principais, descrito a seguir. Um deles é o layout posicional, também conhecido ou denominado como layout fixo. É o tipo mais básico de layout e é utilizado quando o produto a ser produzido tem dimensões muito grandes e não pode ser facilmente deslocado. Neste caso, o produto é fabricado ou montado num local fixo e os recursos materiais ou humanos, eles deslocam-se à volta do produto. Em essência, o layout fixo ou posicional adequa-se a produtos processados em lotes unitários, que se realiza apenas uma vez, e de grande tamanho ou baixa mobilidade. Nesse tipo de layout são os equipamentos, matérias-primas, a mão de obra, que se movem até o produto. A figura 1, ela ilustra esquematicamente esse tipo de layout. A manufatura de um produto. Nesse tipo de processo é planejada e controlada com base na localização de recursos, que é alterada à medida que a fabricação ou montagem ela evolui. O layout posicional é um tipo de layout dos recursos produtivos, utilizados por empresas de fabricação de bens sob encomendas. Geralmente como produtos sendo de grandes dimensões, como navios, aviões e entre outros. Outro tipo de layout é o layout por produto, também denominado de layout em linha. Ele é usado quando um produto ou um conjunto de produtos muito semelhantes são fabricados em grandes volumes. No layout por produto, as máquinas ou estações de trabalho elas são organizadas de forma de linhas de fabricação ou montagem, de acordo com as sequências de operações do produto. Trata-se de um layout orientado para o produto com o especial propósito de agrupar as máquinas em um lugar linear. A figura 2 é um exemplo esquemático de um layout por produto, contendo 3 linhas, onde ilustra uma fábrica organizada em linhas de produção.
linha A, linha B e linha C, da forma como foi esquematizada a figura. Os processos realizados podem ser tanto de manufatura quanto de montagem. Tem um layout por produto, os produtos eles movem-se de uma estação para a próxima, até o seu complemento, processamento no final da linha. Esse tipo de layout ele reúne operários e equipamentos, conforme as sequências de operações necessárias à manufatura ou montagem do produto. Tipicamente, um operador ele trabalha em cada estação, desempenhando tarefas repetitivas. As estações não operam independentes. Assim, a linha é tão rápida quanto a estação mais lenta. Layout por processo. No layout por processos, também conhecido por layout funcional, a organização funcional das máquinas em um chão de fábrica agrupa máquinas que desempenham a mesma função. O layout por processo ele consiste na formação de departamentos ou setores especializados na realização de determinadas tarefas, no qual se agrupam todas as máquinas e operações semelhantes, criando ações dedicadas. Suas principais características são máquinas e equipamentos fixos, e os produtos se movimentam. Máquinas e equipamentos são agrupados por funções, como montagem, usinagem, soldagem, entre outros. E é adequado também em sistemas de produção intermitentes, ou seja, por lotes. A figura 3 é uma ilustração esquemática do layout funcional, em que diferentes produtos usinados, A, B e C, eles são produzidos em pequena escala, passam por diferentes processos, como torneamento, frisamento, corte, retificação, conforme a necessidade do seu processo de manufatura. Cada peça ela segue um caminho diferente, podendo ou não ter compartilhado um determinado equipamento durante sua fabricação. Outro processo é o layout celular. Esse tipo de layout ele pode ser considerado como uma tentativa de se conseguir a eficiência do layout por processo e, ao mesmo tempo, a flexibilidade para a produção de um mix de produtos semelhantes. Black, 1998, define o layout celular como um tipo de layout com o objetivo de montar mini fábricas para diferentes famílias de produtos. A figura 4 é uma ilustração esquemática de um layout composto de 3 células distintas, onde apresenta um layout composto de 3 células em U, em que a primeira esquematiza uma célula tendendo a processo, a segunda uma intermediária e a terceira uma tendendo a processos. Os layouts celulares podem variar consideravelmente, partindo de células muito semelhantes a layouts em linhas, passando por diferentes graus de flexibilização do processo, chegando inclusive a existirem células puramente funcionais. Uma célula tendendo a processo, a segunda uma intermediária e a terceira dependendo da processos. Layout misto, né? Esse tipo de layout é o resultado da junção de mais de um tipo de layout em uma única unidade de produção, devido ao alto índice de demanda variado ao volume de um grande mix de produção. Então, essa imagem está justamente uma ilustração de um layout misto em restaurante. Então, uma parcela maior da produção e automatizando da melhor maneira seus processos de produção, né? Como podemos ver na figura. A manufatura integrada por computador consiste na automação de processos de manufatura mediada por computadores e através desses computadores utilizando programação. Ela gera uma administração melhor dos materiais, as marcas e todos os outros componentes existentes dentro de um processo, fazendo a empresa ter um controle melhor e uma produção computadorizada. Então, quais seriam os objetivos desses sistemas computadorizados? Seria simplificar, né, sempre procurar reprojetar os processos de produção, né, procurando sempre uma forma simples, funcional e rápida, de forma de automação.
automatizar os processos de produção e as funções organizacionais que apoiam com os computadores, e integrar, que seria buscar englobar todos os processos de produção e dar um maior apoio, né, utilizando computadores em todas as outras tecnologias da informação disponíveis. Já a célula flexível de manufatura, o sistema flexível de manufatura é um tipo de processo industrial que permite que os equipamentos sejam utilizados para mais de uma finalidade. Pode oferecer a velocidade necessária para atender as necessidades e condições de mercado rapidamente, mas sem sacrificar a qualidade de produção e nem dos produtos acabados. Como podemos ver aí nessa imagem, é uma ilustração de um sistema de produção automatizados, né? Então, o principal objetivo é justamente que o equipamento faz o que seja de uma forma mais eficaz, né, por duas ou mais finalidades. Então, os sistemas de produção automatizados eles são capazes de produzir uma grande variedade de peças e por produtos por meio de um único equipamento de software. Já a escolha do tipo de layout, né? O benefício de escolher o tipo de layout certo para a sua indústria está na agilidade do seu processo de produção, para que você tenha uma maior produtividade, como, por exemplo, a separação de insumos deve estar muito bem integrada ao processo. O setup da máquina em um layout bem feito, em uma linha, enquanto o produto está sendo finalizado, o outro já deve estar sendo apontado para entrar, evitando as paradas desnecessárias das máquinas. Então, quando a pessoa for escolher o tipo de layout, né, para a indústria, ela tem que saber a quantidade do produto a ser produzido, né? Ele irá definir quais as características do layout, já que quanto maior for o número de peças a ser produzido, maior será a necessidade que os processos sejam automatizados. Já com relação à variedade de produto, ele é um outro fator que deve ser considerado, né, visto que ao longo do dia, semana ou mês, a indústria irá produzir diferentes tipos de produto. Então, o tempo, nesses casos, é fundamental para a eficiência do processo. O layout de fábrica poderá favorecer esse processo de mudança. Já o tipo de produto a ser produzido também é uma característica própria do produto, que irá influenciar o layout industrial a ser escolhido, como o tamanho ou a natureza do produto, poderá exigir um layout diferenciado. Além de auxiliar na escolha, ainda pode ajudar nos casos da necessidade de adaptação. Técnicas e ferramentas clássicas para o projeto de layout. Então, o PET e o CPM são técnicas de planejamento e controle de grandes projetos, com escalonamento de diversas atividades. Então, monta-se gráficos e se estuda o planejamento do projeto, alocando recursos e espaços na execução de cada atividade. Então, os termos mais utilizados nessas técnicas são caminho crítico, que é o termo que designa um conjunto de atividades vinculadas a uma ou mais atividades que não tem margem de atraso, ou seja, folgas, onde qualquer atraso em qualquer atividade nesse caminho atrasa todo o projeto. Folgas são tempos que precedem as atividades. A diferença é a diferença entre a conclusão cedo ou tarde de uma atividade. O valor de folga é o atraso da atividade sem que comprometa a duração total do projeto, seguindo pelo cumprimento do caminho crítico. E os prazos de espera, os prazos esperados do projeto é o maior tempo para a execução de um projeto. As redes PERTs, elas têm uma relação de precedência entre atividades e também permite calcular o tempo total de duração de um projeto, do conjunto de atividades principal e de apoio. Evita o atraso da execução e aumento de custo que impacta o projeto. A fórmula esperada da duração de cada atividade é a seguinte: o tempo pessimista mais 4 vezes o tempo mais provável mais o
tempo otimista dividido por 6. O método de diagrama de precedência, o MTTP, é o método de diagrama de rede do cronograma do projeto. Usa caixas ou retângulos chamados de nós para representar a atividade e as conectas por setas que mostram a dependência. O método de diagrama de setas, MDS, é um método de diagrama de rede do cronograma do projeto que usa setas representando atividades e as conecta nos nós para mostrar a sua independência. Meu nome é Cristiano Bruno, eu fiquei com os tópicos de balanceamento de linha de produção. Balanceamento de linha de produção como um método de dimensionamento e permite que a gente melhore o aproveitamento de recursos, logicamente recursos que estão disponíveis, né, para ser utilizado. Isso faz com que seja necessário por causa da ocorrência de algumas mudanças, podendo ser a inclusão ou a exclusão de algumas operações, ou alguma mudança no processamento ou no tempo de processamento, na alteração de alguns componentes e até na taxa de produção. E isso corresponde à divisão das atividades sequenciais, né, de acordo com os postos de trabalho, onde a gente pode permitir uma utilização elevada de trabalho e de equipamentos e aí minimizar o tempo ocioso. No caso, o tempo ocioso ou sobrecarregado nos dá um problema de eficiência de linha, o que gera alterações na capacidade e no custo de produção. Os principais objetivos da análise de linha de produção são determinar quantas estações de trabalho deve-se ter, determinar quantas tarefas atribuir a cada estação de trabalho, minimizar a quantidade de trabalhadores, né, e máquinas utilizadas e fornecer a quantidade necessária da capacidade. Portanto, o balanceamento é importante porque ele otimiza o ambiente de desempenho, onde ele atribui tarefas às estações de trabalho e dá a quantidade exata ou a melhor quantidade que deve ser feito. Geralmente esse balanceamento é feito por muitas operações, mas é feito de duas formas, né? Você tem um tempo de ciclo e você encontra o menor número de postos de trabalho. Então, quem consiga atingir esse tempo de ciclo, ele está diminuindo pessoal e economizando em custos. Ou então, você tem um número de postos de trabalho, diminui o tempo de ciclo. Diminuindo o tempo de ciclo, você vai produzir mais. Consequentemente, você vai ganhar mais. Os procedimentos para o balanceamento é calcular o tempo de ciclo, que é o tempo máximo permitido em cada estação, ou o intervalo de duas peças consecutivas, né? Que é calculado de que forma? O tempo disponível do período e a quantidade de produção exigida no período. Calcular o número de operadores ou estações. É calculado de que forma? O somatório, né, dos tempos, né, ou o tempo total necessário para a produção de uma unidade, ou a soma de todas as operações para se ter essa unidade, dividido pelo tempo de ciclo, no caso. Estação é basicamente a mesma coisa que um posto de trabalho, é uma linha de produção. Geralmente é ocupada por um único operador e ele pode realizar operações diferentes, mas uma estação pode ter mais de um operador e o mesmo operador ele pode intervir em várias estações. No caso, calcular a eficiência do balanceamento nada mais é que você faz a divisão do número mínimo de operadores ou estações dividido pelo número real de operadores na linha. Você vai ter a eficiência do balanceamento. As heurísticas do balanceamento.
Os métodos heurísticos são regras simples, né? E são usados para desenvolver soluções boas, mas não soluções otimizadas, né? E assim a gente faz um agrupamento de atividades em estações de trabalho. São métodos que aí permitem a gente obter soluções que serão a partir o início para ter soluções ótimas. Nessa heurística, na heurística do tempo de processamento, é feita de acordo com o tempo, né? No caso, as operações com menor tempo ficam para o final, a fim de distribuí-las para preencher os tempos mortos. Onde tem até um exemplo no livro, a gente tem um tempo hábil de 0,80 minutos por estação. Aí a gente tem um ali com 0,50 e um com 0,30. Você coloca essas duas operações juntas para que a gente consiga utilizar todo o tempo hábil da estação. Heurística do número de sucessores imediatos. Ele vai acrescentando as tarefas ou operações a uma estação em ordem de precedência. Ele vai colocando uma de cada vez até que a utilização do tempo seja 100%, ou que a utilização caia, né? E o processo é repetido por estação de trabalho de acordo com as tarefas remanescentes. Outra ferramenta que a gente vê é o diagrama de pequena, que é o diagrama de produto-quantidade, também conhecido como gráfico PV ou produto-volume. Esse gráfico nada mais é do que a gente fazer um histograma, colocando o volume de cada produção em ordem decrescente, ou seja, do maior volume para o menor volume. Essa ferramenta a gente pode ser usada para priorização de foco de projeto, onde a gente pode otimizar o layout aí para realizar os produtos mais frequentes. A seguir a gente vai ver a curva ABC, que basicamente utiliza esse gráfico PV para fazer o seu processo. A curva ABC não é uma ferramenta clássica aí de projeto, mas é recomendada, né, a ser utilizada junto com o gráfico PV, que é o gráfico de produto-volume. Ela determina a prioridade, né? Ela usa o mesmo princípio de Pareto, onde 20% dos elementos somados corresponde a 80% do fator de importância analisado. No caso da curva ABC, são divididos em grupos, né? O grupo A são os 20% de maior volume, o grupo B os 30% de volume intermediário e o grupo C os 50% restante do volume, né? No caso, quem tem o menor volume. No mais é isso. A gente encerra aqui e obrigado a todos e estamos disponíveis para tirar as dúvidas.